Então Eva consumiu desse fruto e seus sentidos das partes de relações foram abertas. E ela ali, depois de ter aberto o seu sentido de relações, teve uma relação com o próprio Satanás. E depois ela, já contaminada, após ter relações com Satanás, também teve relações com Adão. E ali também contaminou seu marido. Não. Por que não? Porque provavelmente Eva já teve relações com seu marido, tá? Eva foi criada e aparentemente o texto deixa claro que houve relações sexuais no ato da criação de Adão e Eva. Quando Adão olha para Eva e diz: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, isso é um texto sexual. O texto já deixa claro logo em seguida que é por isso que o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se torna uma só carne. Existe uma união física dessa intimidade que se dá entre homem e mulher, que já é intrínseco à própria criação. Então a sexualidade não tem nada a ver com o pecado. O sentido de sexualidade foi aberto em Eva. Esse sentido lhe foi fornecido intrinsecamente no ato da criação. Tanto que o primeiro mandamento que eles recebem é para que eles possam se multiplicar. Eles deveriam fazer sexo e ter filhos. Isso era o mandamento inicial, isso já devia estar estabelecido antes do pecado entrar no mundo. Fora que o texto não fala nada sobre Eva ter tido relações com o diabo. Depois que Eva come do fruto que é oferecido, é um fruto que está na árvore, Deus amaldiçoa o diabo, não existe nada no texto sobre relações íntimas e sexuais entre Eva e o diabo. E a prova de que o contexto realmente indica isso é que em Gênesis 3:7, quando fala que Adão e Eva conheceram que estavam nus, a palavra original que é traduzida como conheceram é iada, a mesma palavra que em algumas passagens da Bíblia aludem a relações, como o caso de Gênesis 4. É por isso que após o pecado, Adão e Eva ficaram com vergonha e cobriram suas partes íntimas. Antes eles não tinham vergonha, mas após o pecado eles cobriram suas partes íntimas. Sim, porque foi o pecado que gerou vergonha e separação entre o homem e a mulher. Antes existia um ambiente de intimidade plena, absoluta e completa entre o homem e sua mulher. Com a entrada do pecado, agora eles criaram aquilo que era aberto a ambos, agora se torna também conflituoso. Essa não é a única área que é tocada com a queda. Agora os homens também, por exemplo, se impõem mais sobre suas mulheres, agora tentam exercer domínio sobre as mulheres. As mulheres agora têm um desejo que é contra o marido, diz o texto, porque agora existe uma ruptura no que era um relacionamento pleno, inclusive com vergonha e com separação sexual. Isso porque o pecado entrou no mundo, isso não tem nada a ver com o fato de Adão e Eva ter transado com Satanás. Certo? Se o pecado não teve nada a ver com essa área, como é pregado no sistema religioso, então por que eles cobririam logo as partes íntimas, sim? É tipo assim, ó, o cara chega assim e diz assim, ó, qualquer tiro que eu der, eu acerto no alvo. Aí você diz, duvido. Aí o cara, dá vários tiros na parede. Aí ele vai e desenha os alvos em volta dos tiros. Aí o que o cara faz? O cara seleciona um trecho. Por que a entrada do pecado do mundo tem a ver com sexualidade? Porque eles cobriram as partes íntimas. Agora veja, ele podia escolher outra coisa. Se ele pegar Deus amaldiçoando o trabalho de Adão, por exemplo, está em Gênesis 3 também. Em Gênesis 3 ele diz que agora Adão ia ter que suar o rosto para poder trabalhar, para poder comer da terra, porque se ele não trabalhasse, se ele não arasse a terra, se ele não suasse a testa, ele não comeria. Então, o pecado foi sobre trabalho. Então é por causa do trabalho que houve pecado. Então pronto, acabou. Culpa do trabalho. A entrada do pecado no mundo é porque Adão trabalhou com Satanás. Adão e Satanás juntos capinaram Lote contra o Senhor. Aí isso você não pode escolher um pedaço do texto e usar isso como definidor de todo o resto do texto, tá? Ainda mais para criar uma interpretação extremamente alegórica acerca da passagem. Assim, em tese, não tem nada a ver. Por que as punições de Eva foram exatamente direcionadas a essa área? E por que as punições de Adão foram diretamente relacionadas com o trabalho? Por quê? Adão trabalhou com Eva? Entendeu? Não tem nada a ver esse tipo de coisa. Eva foi punida em áreas que envolvem maternidade, não que envolvem sexualidade, mas que envolvem maternidade e relacionamento com o marido, certo? Adão foi amaldiçoado em áreas que envolvem trabalho, relacionamento com a terra, tá? Você não tem como tirar daí que houve um ato sexual entre Eva e o diabo.